Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Aguiar, eu sou neurologista aqui no Rio de Janeiro e me dedico ao cuidado de pessoas que vivem com epilepsia. Uma das perguntas que eu mais recebo no ambiente de consultório ou pelas redes sociais é: uma vez diagnosticada a epilepsia, ela é para sempre? Ou de outra forma, epilepsia tem cura? E para responder isso de uma forma definitiva, para isso ficar mais claro para todo mundo, eu organizei 4 tópicos que vão ajudar você a entender de uma vez por todas o que é isso. Tópico número 1. Primeiro, o que é epilepsia? É essencial a gente entender a epilepsia como uma doença crônica do cérebro, em que uma das características é o risco de recorrência de crises. Como uma doença crônica, na maioria das vezes ela vai ser tratada por longos anos ou pela vida inteira. Mas a epilepsia, ela tem várias formas de apresentação, várias causas, várias síndromes de diferentes gravidades. E o que une todas elas é essa tendência anormal de ter crises não provocadas, crises do nada. Essa tendência e as crises, elas podem ser controladas com o tratamento, tá? E o tratamento, a pedra fundamental do tratamento das epilepsias é o tratamento medicamentoso. Mas o tratamento medicamentoso, ele não é a cura da epilepsia. Ele controla essa doença crônica, mas ele não é a cura da epilepsia. 2/3 dos pacientes ficam bem controlados, ficam adequadamente controlados com o tratamento medicamentoso. E 1/3 dos pacientes, apesar do tratamento medicamentoso, podem manter crise e vão precisar de terapias mais avançadas de tratamento, como cirurgia, neuromodulação, dieta cetogênica e canabidiol. Tópico número 2. O que é risco de recorrência de crise? De uma maneira muito simples, é a chance de um indivíduo voltar a ter crise após a suspensão da medicação. Como uma doença multifacetada, vários critérios, várias circunstâncias aumentam ou diminuem esse risco. Vou citar alguns. Tipo de crise, a classificação sindrômica, a síndrome eletroclínica, a causa da epilepsia, a resposta ao tratamento, a gravidade, a presença ou não de lesões cerebrais. Tudo isso em conjunto são fatores que levam ao aumento ou à redução do risco de recorrência, ou seja, dessa chance de voltar a ter crise. Então, de uma maneira muito prática, não existe um marcador único e exclusivo que defina esse risco. Tópico número 3. A epilepsia, ela pode ser curada? Bem, a gente evita usar termos como cura ou remissão para a epilepsia, porque esses termos não transmitem de forma adequada o que acontece com o indivíduo com epilepsia. A gente prefere usar o termo epilepsia resolvida. E como a gente define uma epilepsia como resolvida? Quando uma criança ou um indivíduo ele tem uma síndrome que é idade dependente, ou seja, que é uma síndrome relacionada à idade, e ele ultrapassa determinada idade. Uma outra forma de definir epilepsia como resolvida é quando o indivíduo fica 10 anos sem crise, sendo desses 10, pelo menos 5 sem medicação. Esse é um dos critérios de epilepsia resolvida. E uma coisa que é super importante, quando eu estou falando de crise, eu estou falando de crise epilética de maneira geral, de todas as crises. Não estou falando somente de crises convulsivas ou de eventos que são convulsivos. Nesse contexto, a gente está falando sem nenhuma crise epilética, inclusive aquelas crises que são ditas menores, crises desperceptivas, crises perceptivas, crises mioclônicas. Então, a gente está falando de absolutamente todas as crises. Tópico número 4. Em quem considerar esse desmame? Importante frisar que uma das principais causas de fracasso do tratamento é esquecer a medicação ou suspender a medicação sem orientação médica. E da mesma forma que o tratamento da epilepsia, a consideração de quem vai suspender a medicação, ela é extremamente individual e avaliada caso a caso. A única regra que é extremamente rígida é: nunca faça isso sozinho, nunca faça isso sem orientação médica. Tá bom? Um abraço.